that the woman pressed through. And it's just a piece of his cloak. You know, the cloaks, those pieces that hang off the cloaks. And she just touched one of those. And she was completely healed. How the more in the presence of God. How the more when you are in communion with God. How the more because you are the righteousness of God. Hallelujah. You are a royal priesthood, a holy nation. The word of God says you'll be chosen for a time such as this. Hallelujah. Say to somebody next to you, I'm here at the right time. Say, I'm never too late. I'm right on time. Now you can give the Lord a praise. Hallelujah. Amen. I love to know that in the presence of the Lord, there's joy and there's joy overflow. Hallelujah. Now this is a special time. It's a time of offering and a time of giving to the Lord. Hallelujah. And I want you to turn your Bibles to 1 Kings 17. Hallelujah. 1 Kings 17 verse 8. I'm going to be reading a few scriptures. It is in the book of Kings where Elisha, the prophet, after Elijah ascended into heaven, Elisha took over the mantle that was given to him or fallen from Elijah. And Elisha continued to do even greater things than Elijah has done. Hallelujah. And I believe as we tap into this revelation and this knowing that greater things is going to start to happen. Greater things is starting to take place. You see, it's never the things of the outward appearance. It's the things of the inside. Hallelujah. When we did, while we are busy with this course and program, I realized that the soul, which is the mind and the emotions, is the part of the human that can block the Spirit of God that wants to flow and operate in your life. So you are body, you are soul, and you are spirit. Or the other way around, you are spirit, soul, and body. That's the right sequence. Now for the Spirit of God to operate in your life and to take full effect, you need to renew the soul part of your humanity. And that's why Paul says, I renew my mind. Because the mind can block the Spirit where God lives on the inside of you to manifest the belief and to manifest the promises of God which is in your life. You can read the scripture, you can believe it, and you can say it over that I can do all things through Christ that giveth me strength. But your mind will say, but I am having a bad day. Somebody don't like me. It's not good for me to do this. It's not a good time for me to do that. So the mind continuously blocks you out from having this experience of spiritual maturity within you. But I believe that we are on our journey of spiritual maturity. We are on our journey of walking with Jesus. When He chose the disciples, they were fishermen, but He changed. Their whole vision changed. Their mindset changed because they believed in the one whom they heard about. And they believed in the one who said to them, come after me and follow me. If you can just believe those words, then definitely it is something that happened inside of you. If somebody can just look at the man and he, after he preached, or after he did something in your life, or he spoke to you, and your life changed after that, how the more me and you that knows that Jesus died and rose again out of the death and is reigning forevermore, how the more me and you must believe in this that He said He will do. If the woman at the well spoke to Jesus, and Jesus told her all about herself,
And when he spoke to her, she found or heard a revelation, and it changed her. And after she heard it, it changed her. Her life was never the same again, just by hearing the Messiah speak to her. And now we are in a dispensation, we are in a time where we experience the power of the Holy Spirit, the fire of God. How the more we can have a belief knowing that God is able to do all things exceedingly abundantly and make things in our life overflow in the name of Jesus. It is possible because of Jesus Christ. Now in 1 Kings 17 verse 8 says, then the word of the Lord came to him. That is now to Elisha. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I have directed a widow there to supply you with food. Now this is a time, just briefly, when the Lord said to Elisha, and he said, there will be famine in the land. It will be dry. There will be no rain for 3 years. Hallelujah. And it became desperate for many people. And things became hard. And even the prophet, he was experiencing the same thing. And you know, when I read this, and I read it again, I realized that when things take place, when the word of God is spoken, all of us experience it. All of us go through it. All of us. But when you remember with Pharaoh in Egypt, when the Lord spoke to Pharaoh and said, let my people go, and he did not want to listen, there was one of the plagues that all the firstborns would die. Hallelujah. But God gave an instruction to Moses to say what he needed to do to preserve the life of the Israelites. Now I want to say to you, even in a time of famine, even in a time when things are hard, God will make a way for you. God will preserve you. God will make, even in the days of Elisha, that he sent birds to feed Elisha. He sent him away into this desolate place, but he sent ravens, birds to feed him. God will send people from different directions to bring you a word, to bring you encouragement, to speak to you a word of life, to tell you you can do it, to let you know you are able, you are more than a conqueror. God will send people that sometimes you do not know who they are and where they come from. And God directed him and said to him, go into this land called Zarephath, and there I will supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there, and she was gathering sticks. He called to her and asked, would you bring a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me please a piece of bread. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar, and a little olive oil in a jar. I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat and die. You know, at times, God takes you and sends you into places where sometimes you end up there by a word or in your spirit, but you just don't know how you got there and what you need to do there until the Lord speaks at that present time. And this woman, hallelujah, she said to this man of God, look here, this that I have is only enough for me. Hallelujah. Have you come to a place where somebody asks you something and you say, this that I have is only for me? Sorry. Hallelujah. And it happens to all of us that what you have
you know it's only for you enough to make it to the next day. But just listen to this profound statement that Elijah said to her. Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. You know, sometimes the Lord asks you to do the impossible. He sometimes do you something that you ask yourself, what is the Lord asking me to do? He's asking me to give my time, to give up my work, to give up my pleasure, to give up to do something for Him. And this is a time in this woman's life where she found that she need to let this man know, look here, this that I have is only for me. But he continued to speak to her. And he said to her, don't be afraid. And I believe that is what God is saying to all of us this morning. Don't be afraid. He said to Moses, when Moses asked the Lord while he was speaking to him, how will I speak to this people? I cannot even speak properly. I cannot even sing properly. I cannot even walk properly. I don't have enough. He said to him, what do you have in your hand? And God is asking us this morning, what do you have in your hand? And he said to the Lord, I only have a stick. Yes, you only have a stick. Yes, you only have a few pennies. You only have 50 rand. You only have 100 rand. You only have 10 rand. The Lord says, bring it to me. He said to the boy, he asked the crowd when they asked him to feed all these thousands of people. They asked, what do we have? They said, here's a boy. He only have 5 loaves and 2 fish. That's the only thing that he have. The Lord says, don't be afraid. Just bring it to me. And I believe as we're going to bring to the Lord this morning, you can continue to read the story and you will see what happened and what took place in this woman's life. As she continued to walk in faith, as she continued to walk in faith, the Bible says that the oil didn't stop flowing. The flour didn't stop. And it continued and continued. And I believe as we're going to place whatever we have in our hands, we're going to place it in the hands of Jesus. We believe that He can do the impossible. You know it's your last. You know it's what you have, what you're able to give. But the Lord looks at the heart. And as you get yourself ready to give what is in your heart. Hallelujah. Even in your time of offering, in your time of tithing, know that if it's in your heart, just give. And the Lord will give it. He will multiply. He will increase your storerooms. I'm not going to say with what, because that is up to Him. But they will just be increased in every area of your life. You can take anybody that has offering to give. You can just indicate with lifting up your hand, and then Moses will bring for you an envelope, tithing and offering. Hallelujah. Raphael, can you guys just come sing that song again for us? All my life you've been faithful. Because I believe that the Lord is faithful in this time. He's going to be faithful in this time. Hallelujah. Praise the name of Jesus. No, it's fine. I'm just going to pray and then we're going to continue to sing. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Can you just raise up your envelope? Can you just raise it up? And close your eyes. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Father, we thank you this morning. We
we raise up a hallelujah in this envelope that we are raising with our gift that is in there. Father, we raise up our hearts unto you. Father, we bring this offering unto you, knowing that you are the God of the impossible. You are the God of the impossible. Because we believe we serve a miracle working God. A God that provides in all of our days. Thank you, Lord, for new things that is starting to happen in our lives as from this day, as we are raising up to you today, Lord. I pray for new revelation, new vision, new hope to rise up inside of us, in our families, in our children, in the name of Jesus. May we look in a different way. May we think in a different way. May we believe in a different way. To know we serve a God that is our provider, Jehovah Jireh. Thank you, Lord, that we depend on only you. Thank you that you commit ourselves to you this morning, and that you say to each and every one of us, don't be afraid. Don't be afraid. And Father, as we stand here this morning, we raise up a sacrifice of praise unto you. All anxiety to go, all fear to go, all disappointment to go, all sickness to go. In the name of Jesus, we stand in faith. In the name of Jesus, as we come, you can bring hallelujah. Pray for them this morning in the name of Jesus. Estenda sua mão para cá, para que a gente possa orar pela nossa dizimista hoje. Raise your hand here so we can pray for our tithe today. Para que a gente possa, como igreja, abençoá-la e abençoar a sua família. So that as a church we can bless her and her family. Senhor, nós agradecemos pela vida da nossa dizimista hoje. Lord, we thank you for the life of our tithe Nós today. agradecemos, Senhor, por toda a provisão que tem sido dada na vida dela. Lord, we thank you for all provision that has been given to her. Por toda a provisão presente na casa e na família dela, For all Senhor. provision that is present in her life and in her family. Nós declaramos hoje, como igreja, We declare today as a church, proteção para as finanças dela. protection on her financial Declaramos life. que a casa dela será protegida de todo We devorador. declare that all her house and her family will be protected, E Lord. que ela experimentará na terra And that she will experience de abundância e prosperidade na vida abundance and dela. prosperity in her life. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Pode se assentar. You can sit down. Eu vou só falar de alguns anúncios. Just a few announcements. Eu já mencionei mais cedo, né, que os nossos pastores, pastor Azemar, pastora Janaína, estão em Uganda. I've already mentioned that our pastors, Pastor Azam and Pastor Jane, are in Uganda. Mas amanhã à noite eles já chegam aqui. But tomorrow night they will arrive. Tá? Então, ao longo da semana eles estarão conosco e no próximo final de semana estarão aqui conosco So também. through the week they'll be with us, and in the next weekend they'll be here again.
Uma outra coisa, eu gostaria de relembrá-los que no dia 7 de março é o nosso encontro com Deus. One more thing, on the 7th of March is our encounter with God. Né? Convide alguém para estar aqui. So please invite someone to be here. Essa pessoa, ela pode experimentar o que você tem experimentado na sua vida. This person will have the chance to experience what you have been experiencing in your life. Amém, meus irmãos? Amen. Uma outra coisa é que nosso curso de maturidade no Espírito começou no último domingo. One more thing is that our maturity course has started last Sunday. Quem aqui está fazendo o curso de maturidade? Who here is in the course of maturity? Oh, amém. Aleluia. E vocês vão notar que o curso de maturidade é uma palavra que tem um curso que tem conexão com a palavra de hoje. And you notice that the maturity course has a connection with today's word. Porque hoje a gente vai falar um pouquinho de ensinamento do que está na palavra do Senhor. Because today we're going to talk about what's in the word of God. E hoje eu notei que quando o Zebulon falava da palavra de oferta, And today I noticed that when Zebulun was giving the offering word, ele falou um pouquinho sobre o curso de maturidade. he also talked a bit about the maturity Ele course. falou que nós somos o ser triuno, que é espírito, alma e corpo. He said we're a trinity, which we are a spirit, a soul, and a body. Isso faz parte da primeira aula do curso de maturidade. And this makes part in the first lesson of the maturity E course. se você não está fazendo, a próxima oportunidade não perca fazer o curso de maturidade. And if you're not doing the maturity course, don't lose your next opportunity. Uma outra coisa é que no último sábado, no dia 7 de fevereiro, One more thing is that on the last Saturday, on the 7th of February, a pastora Janaína conduziu uma reunião com mulheres Pastor Jane went through a meeting with the women of the church que vão liderar o nosso trabalho com crianças. that will lead our work with the children. Então, em breve, nós cresceremos nessa área. Nós teremos aqui o trabalho voltado para crianças, uma evangelização especial para crianças e personalizada. So then soon we're going to start having a work just for children, specifically for children. Amém, meus irmãos. Amém. Hoje, eu gostaria de falar sobre uma palavra muito especial. Today I'm going to talk about a very special word. Mas eu aprendi ao longo desses anos que nem toda palavra a gente pode ouvir da mesma forma. But I understand through years that not every word we can hear the same way. E essa é uma palavra de ensinamento. And this is a word of teaching. E muitas vezes, quando a palavra é de ensinamento, a nossa atenção tem que ser um pouco diferente. And many times our attention have to be different to hear the words of teaching. Porque muitas vezes na palavra de ensinamento, se você se distrai um pouco, você pode perder a sequência da palavra. Because sometimes in this word, if you distract yourself a bit, you can lose the entire thing. Então eu gostaria de convidar hoje para que você tenha atenção e não se distraia. So today I'm going to invite you to have attention and do not distract yourself. Porque hoje nós vamos falar sobre confusão. Because today we're going to talk about confusion. Mas é uma confusão relacionada à mistura. But it's not the confusion in the world. It's confusion about mixing. E você pode perguntar, mas que mistura é essa? And you can ask, what's this mix? É uma mistura de graça com lei. It's a mix of grace and the law. É uma mistura da lei de Moisés com o novo sistema que Jesus nos trouxe através da obra do Calvário. It's a mix of the law of Moses with the new works of Jesus. E você pode se perguntar, por que a gente vai falar sobre isso hoje? And you may ask yourself, why are we going to talk about this today? Nós falaremos sobre isso porque existem muitos crentes vivendo em confusão. We're going to talk about this because there are many Christians that are living in confusion. E essas pessoas vivem em confusão por causa da mensagem que ouvem. And these people, they live in confusion because of the message they hear. Porque muitas vezes você pode vir aqui no culto no domingo Because many times you can come here on Sundays e você pode ouvir o pastor falando para você and you can hear the pastor telling you que Jesus disse que todos que tiverem parte com ele vão ter o poder de serem transformados em filhos de Deus. that Jesus said that everyone who has part in him will have the power to be transformed into the children of God. E aí você acredita nisso e fala, eu sou filho de Deus. Then you believe this and you say, I am the son of God. Só que no domingo seguinte, o pastor diz a você, But then the mas next Sunday, the pastor tells you, você deve examinar a sua vida, porque se você tiver pecados, pode ser que você perca a sua salvação e a posição de filho de Deus. oh, you must be careful because maybe if you sin, you're going to lose your salvation. E isso traz uma tremenda confusão. And this makes confusion. E aí você não sabe se você é salvo, se você é filho, And then you don't know if you're saved, if you're a son,
ou se você perdeu a sua posição e você não é salvo or if mais. you lost your position and you're not saved anymore. E isso é uma mistura. And that's a mix. E é por isso que é importante, e nós aqui temos a preocupação de ensinar o verdadeiro evangelho da graça. So that is why here in Vine Church we teach the real gospel. Nós temos a incumbência de pregar o evangelho com clareza, We want to preach the gospel with clarity, mas não baseado no que aquilo que nós achamos, baseado naquilo que está nas escrituras. but not based on what we think is about, based on what is in the scriptures. E aí que entra a importância do curso de maturidade, porque quanto mais você conhece, mais você é capaz de verificar aquilo que é verdade na palavra do Senhor. And that's the importance of the maturity course, because the more you read, the more you're going to be able to understand. E para falar sobre esse tema da mistura da graça com a lei, And to talk about this theme of the mix, eu vou usar algumas ilustrações. I'm going to give you a few illustrations. E a primeira ilustração que eu gostaria de usar And the first illustration I want to use é a Grande Babilônia. is the Big Babylon. A Grande Babilônia, ela é mencionada em 2 capítulos no livro de Apocalipse. So the Great Babylon is mentioned No livro de Apocalipse. it's mentioned in the book of Revelations. E ela é mencionada em 2 capítulos. E existe um princípio chamado um princípio hermenêutico, It is mentioned in 2 chapters. And one of the chapters, it's talking about princípio hermenêutico, the principle hermeneutic, que diz que quanto maior for o tema na Bíblia, mais importância ele tem. that says the bigger the theme is in the Bible, the more importance it has. E esse tema Grande Babilônia, ele está indicado em 2 capítulos do livro de Apocalipse. And this theme, the Great Babylon, is mentioned twice in the book of Revelations. Então isso é sinal que é um tema importante e a gente deve prestar atenção. So the signal that we must pay attention to this. Mas a Grande Babilônia, no livro de Apocalipse, ela figura como uma prostituta. But the Great Babylon in the book of Revelations, it's seen as a prostitute. Mas diferente do que você pensa, não se trata de uma prostituição física, é uma prostituição espiritual. But it's not the way you think. It's not a physical prostitution. It's a spiritual prostitution. Mas a Grande Babilônia, ela não nasceu no livro de Apocalipse. But the Great Babylon wasn't born in the book of Revelations. Ela nasceu em Gênesis, no capítulo 10, It was born in Genesis, in chapter 10, com um homem chamado Nimrod. with a man called Nimrod. Nimrod era um grande caçador. Nimrod was a big hunter. E Nimrod, talvez ele seja o único homem que teve um governo mundial. And Nimrod was probably the only man who had a full world government, Porque naquela época, todas as pessoas falavam a mesma língua. Because during that time, everyone would speak the same language. Alguém já ouviu falar da Torre de Babel? Who heard about the Babel Tower? Nimrod era o governador de Babel, Nimrod, he was the governor of Babel, assim como de outras cidades. just like in other cities. E você lembra bem da história, eles tentaram construir uma torre que alcançasse o céu, And if you remember, they tried to build a tower that would reach heavens. e Deus desceu na terra para ver o que eles estavam fazendo, And God came down to earth to see what they were doing. e decidiu confundir a linguagem dos And he homens. decided to confuse the language of the men. Então Nimrod, ele complicou a minha vida, So Nimrod, he made my life complicated. porque eu poderia estar pregando aqui na mesma língua que a Because sua. now I could be preaching the same language to you guys. Então Nimrod é o grande culpado. So Nimrod is the guilty. Mas a Grande Babilônia, ela nasceu como um sistema espiritual lá em Gênesis, But the Great Babylon was born with a spiritual system, e depois ela se transformou na Babilônia, por exemplo, no livro de Daniel, and later it's transformed into Babylon in the book of Daniel, e depois, lá em Apocalipse, ela aparece como a Grande Babilônia. and then later in Revelation it appears again as a Great Babylon. E eu não sei se você sabe, mas a palavra Babel And I don't know if you know, but the word Babel significa confusão. means confusion. E você pode perguntar, mas será que nós aqui crentes, nós estamos em confusão? But you must ask yourself, oh, maybe we Christians here, are we in confusion? Vamos ver o que o próprio Senhor Deus diz em Apocalipse, Let's see no what- capítulo 18, versículo 4. Let's see what God himself says in Revelation chapter 18, verse 4. Ele fala, Deus fala, sai daí, povo meu. God said, come out of her, my people. Sai de onde? Sai do meio da confusão. Leave from where? Leave from the confusion. Quem Deus chama como povo? Ele chama o seu povo,
Os filhos de Deus. Who does God call the people? His sons. Quem não é Children. filho não é povo de Deus. Who is not children is not a people of God. Então é uma palavra direcionada para nós que somos filhos. So it's a word that is for us, designated for us, the children of God. E se ele fala, saia daí do meio da confusão, é sinal que existem crentes no meio da confusão. And if he's saying that, that means that there are Christians in the middle of the confusion. E para entender um pouco mais o que significa a Grande Babilônia, And to understand more what means the Great Babylon, eu queria ir para Gálatas, no capítulo 4, versículos de 21 a 26. I want to read Galatians chapter 4, 21 through 26. Aqui nesse capítulo, nessa passagem, há uma comparação entre Sara e Agar. Through this passage, there's a comparison between Sarah and Agar. Mas eu poderia também dizer que essa comparação é entre a graça e a lei. But I could also say that this comparison is between grace and law. Entre a velha aliança que existia, da lei trazida por Moisés, e a nova aliança, que é o sistema que Jesus nos trouxe. Between the old covenants of Moses with the law and the new one with Jesus' work. Quando Paulo fala em Gálatas, ele utiliza contrastes para falar. When Paul talks in Galatians, he uses similes to talk. E quando ele fala, ele utiliza contrastes, na verdade ele quer utilizar coisas que têm diferenças acentuadas para explicar alguma coisa para nós. So he uses contrast to talk, and when he does that, it's because he wants to compare two things so it makes sense for us. E Paulo fala em Gálatas que Abraão teve duas mulheres, And Paul says that Abraham had two women, Sara e Agar. Sarah and Agar. E Sara aponta para a graça e Agar aponta para a lei. And Sarah points to grace and Agar points to law. Vamos para a leitura de Gálatas. Let's read. Tell me, you who want to be under the law, are you not aware of what the law says? For it is written that Abraham had two sons, one by the slave woman and the other by the free woman. His son by the slave woman was born according to the flesh, but his son by the free woman was born as a result of divine promise. These things are being taken figuratively. The woman represents two covenants. One covenant is from the Mount Sinai, and bears children who are slaves. This is Hagar. Now Hagar stands for Mount Sinai in Arabia and corresponds to the present city of Jerusalem, because she is slavery with her children. But the Jerusalem that is above is free, and she is our mother. Eu gostaria de pegar algumas coisas importantes dessa passagem. Some things that are important in this passage. A primeira coisa que diz é que o filho da escrava nasceu segundo a carne. The first thing that says that the slave woman had a son through the flesh. E você pode pensar que a carne, na Bíblia, tem conexão com o pecado. You probably think that the sin in the Bible has connection to the flesh. Mas não é isso que a carne significa na Bíblia. But that's not what the flesh means in the Bible. A carne na Bíblia significa esforço humano. The flesh means our own efforts. Então aqui está dizendo que o filho da escrava nasceu de um esforço humano. So here it's saying that the son of the slave woman was born through her own efforts. E fala que o filho da mulher livre, que era Sara, And it says that the free woman had a son, nasceu da promessa, and he was born through the promise. que não é fruto do esforço humano. And it's not a fruit of human effort. E fala também de uma alegoria. Alegoria é uma figura de linguagem. And it also talks about a figure of language, Porque isso demonstra que há duas alianças aqui. because it shows that there are two alliances here. Que é uma do Monte Sinai. One is from the Mount Sinai. O que foi dado no Monte Sinai, meus What irmãos? was given in the Mount Sinai? A lei. The law. Então isso aponta para a lei. So this points to the law, E aponta para Agar, and it points to Agar, que tem a conexão com a lei. that has a connection to the law. E fala que Agar, ela é escrava com os seus filhos. And it says that Agar was a slave with her kids. Então significa que Agar, que aponta para a lei, So that means that Agar, that points to the law, aponta para a escravidão. points to slavery. Então significa que a lei, ela produz escravidão. So that means that the law produces slavery. Mas fala que Jerusalém, que vem de cima, ela é livre. But it also talks about Jerusalem that comes from above is free. Jerusalém aponta para Sara, que é a graça. Jerusalem points to Sarah, that is the grace.
Então nós, meus irmãos, seremos como Isaac. So us, we're going to be like Isaac. Nós seremos filhos da promessa We're going to be sons of the e promise não filhos da lei. and not sons of the law. Então você pode notar que a lei só produz escravidão. So you can notice that the law produces slavery. E você pode perguntar, mas eu vivo na igreja, será que eu posso ser escravo? And you might ask yourself, oh, I come to church. How can I be a slave? E eu digo que você pode ser escravo mesmo estando aqui. I'm going to tell you, you can be a slave even being here. A partir do momento que você entende que você tem que pagar por suas bênçãos. From the moment you understand that you have to pay for your blessings, Eu vou te dar um exemplo que acredito que vai ficar muito claro como você pode ser escravizado pela lei. I'm going to give you an example to show you how you can be slave by the law. Imagine que eu tenho 2 filhos. I have two kids. E de manhã eu saio de casa e falo para o meu filho. And in the morning I leave the house and I tell my son, Eu no final do dia vou te trazer uma caixa de chocolate. at the end of the day I'm going to bring you a box of chocolates. Mas apenas se você se comportar bem. But only if you behave well E fazer tudo o que sua mãe te pedir. and do everything your mother asks you. E durante o dia, ele vai tentar se comportar bem. And through the day he's going to try to behave well. Mas eventualmente a mãe dele vai pedir uma coisa para ele But eventually his mother's going to ask him something que ele vai esquecer de fazer. that he's going to forget to do. Ou não vai fazer do jeito que a mãe queria. Or he won't do the way his mother asks. E a partir desse momento ele começa a ficar confuso. And from that moment he starts to be confused. Será que o meu comportamento vai ser suficiente para mim ganhar a caixa de chocolate? Do you think my behavior will be enough for me to win the box of chocolates? Isso é o que a lei nos traz. That's what the law brings us. Porque você passa a entender e avaliar se o seu comportamento é suficiente para receber aquela bênção. Because you start to look and analyze your behavior to see if it's enough for you to receive the blessing. Mas agora vamos pegar e mudar o exemplo. But now let's take and change the example. Eu falo para o meu filho, eu vou te trazer uma caixa de chocolate à noite. I tell my son, I'm going to bring you a box of chocolate this night. Eu falei alguma coisa de comportamento? Did I say anything about behavior? Não. A certeza que ele vai ter, a convicção que ele vai ter, que ele vai ganhar essa caixa de chocolate, ele não vai ter que avaliar o comportamento dele ao longo do dia. So now he's going to be so sure that he's going to win that box of chocolate, he's not going to be analyzing his behavior through the day. Essa é a diferença entre a lei e a graça. This is a difference between the law and the grace. Mas eu gostaria de avançar um pouco mais na leitura de Gálatas, But I want to advance a bit more into the reading. lendo os versículos 29 e 30. On verse 29 and 30. At that time, the son born according to the flesh persecuted the son born by the power of the Spirit. It is the same now. But what does the scripture say? Get rid of the slave woman and her son, for the slave woman's son will never be shared in the inheritance with the free woman's son. Eu gostaria de pegar esse versículo 30 que a Escritura diz I want to grab the verse 30 that the scripture says que era para mandar embora o filho da escrava, that it is to get rid of the slave woman and her son, porque o filho da escrava não poderia ser herdeiro com o filho da promessa. because the son of the slave woman could not inherit. Mas antes disso, para você entender isso, eu gostaria de recapitular a história, gostaria de relembrar a história de Sara, Agar e Abraão. But before we explain everything, let's just take a look back at the history of Sarah, Agar, and Abraham. Vocês todos se recordam que Abraão tinha uma promessa de ter uma descendência numerosa. You all remember that Abraham had a promise to have a big descendants. Mas o tempo foi passando e nada acontecia. But as time went by, nothing would happen. E provavelmente eles começaram a duvidar daquela promessa. And they were doubting that promise. E Sara pode ter dito a Abraão, And Sarah could have told Abraham, talvez Abraão, essa promessa seja para você, porque Deus disse que você teria um filho. maybe Abraham, this promise is for you because God told you that you would have a son. Então talvez esse filho não seja meu. So maybe that son is not mine. E aí eles tiveram uma ideia. Então vamos chamar nossa serva Agar e vamos ter um filho com ela. And they had an idea. Oh, let's call our servant Agar and let's have a kid with her. E aí veio o filho, que é Ismael. And then the son came and his name is Ismael. Veja que Deus, ele não rejeitava Ismael, mas Ismael significava algo que era produzido pela força humana. So you see, God wouldn't reject Ismael. But Ismael meant something that was created through human effort. E vocês podem verificar na Bíblia que depois And you can check in the Bible that depois que Ismael nasceu, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão.
after Ishmael was born, God didn't talk to Abraham for 13 years. Não foi uma coisa boa, It wasn't something good, porque ele ficou 13 anos sem ouvir a voz do Senhor. because Abraham didn't hear the voice of God for 13 years. Mas ao final do 13º ano, But until at the end of the at the end of the 13th year, Deus apareceu para Abraão e falou: o ano que vem, por volta desse tempo, você terá um filho com Sara. God appeared again and said, by the end of this year, you're going to have a kid with Sarah. Então significa que se 13 anos passaram desde o nascimento de Ismael, So that means that after 13 years from Ismael being born, quando Isaac nasceu, Ismael tinha quantos anos, meus irmãos? when Isaac was born, how many years was Ismael? Tinha 14 anos. He was 14. E a Bíblia diz que quando Isaac completou por volta de 2 ou 3 anos, porque naquela época que havia o desmame de uma criança, a criança parava de mamar. And when Isaac completed 3 years of age, that was usually when the baby would stop being breastfed. Abraão deu uma grande festa em função do desmame do filho dele, Isaac. Abraham gave a big party in function of Isaac stop being breastfed. E se Isaac foi desmamado por volta dos 3 anos, significa que Ismael tinha por volta de 17 anos. And if that happened while Isaac was around 3 years of age, that means that Ismael had around 17 years. E Sara viu uma coisa que ela não gostou. And Sarah saw something she didn't like. Ela viu o filho mais velho, Ismael, fazendo bullying com o filho mais novo, que era Isaac. And she saw the older kid, Ismael, bullying the little kid, Isaac. E ela fez um pedido para Abraão: eu não quero essa mulher e o filho dela aqui. Manda os dois embora dessa casa. And she asked Abraham something. I don't want this woman or this kid in my house. Send them away. Eu fico às vezes me imaginando na posição de Abraão. Ou se imagine na posição de Abraão. I sometimes imagine the position of Abraham, or even yourself, imagine how he felt. Porque Abraão, Ismael era filho de Abraão. Because Ismael was the son of E o Abraham. que Sara estava pedindo é para mandar o filho embora. And what Sarah was asking is to send his son away. E sabe o que Deus disse para Abraão? You know what God told Abraham? Ouve a sua mulher. Hear your woman. Às vezes Deus nos pede para ouvir a nossa mulher. Sometimes God tells us to hear a woman. E quando Ele pede, é bom ouvir. And when he tells us, it's good to hear. Mas eu gostaria de voltar quando Isaac foi desmamado. But I want to come back to when Isaac stopped being breastfed. Porque quando Isaac foi desmamado, houve uma festa. Because there was a party happening then. Então, significa que é um evento importante. So I mean, it's an important event. Eu gostaria de ler o que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 5, versículo 13. I want to read what's in Hebrews chapter 5, verse 13. Anyone who lives on milk, being still an infant, and is not acquainted with the teaching about a righteousness. Olha que coisa, meus irmãos. Então vamos recapitular. Isaac foi desmamado quando Agar vai embora. So let's take a look back. Isaac stopped being breastfed when Agar was sent away. Para quê? Para que ele não tivesse duas influências. Why? So that he wouldn't have two influences. Para quem Agar aponta? Para a lei. What does Agar points? To the law. Então, Isaac, aquela criança, ela não poderia crescer com a influência da lei e da graça. So Isaac, that child, couldn't grow with the influence of the law in his life. Mas olha o que diz aqui a palavra em Hebreus, But look at what it says here in the word of Hebrews. que quando você ainda não está desmamado da lei, That whoever still drinks milk, você não pode experimentar plenamente a palavra da justiça. you're not acquainted to the teaching of the righteousnesses. Então isso significa que enquanto a gente está mamando na lei, a gente é menino ainda e não consegue aproveitar plenamente a graça. So that means that we're still drinking from the law, we can't be part of the righteousnesses. Então, a partir de quando nós somos desmamados? A partir do momento que Agar vai embora da nossa vida, que a lei vai embora da nossa vida. So from the moment we stop drinking milk, that's the time when the law leaves our life, when Agar leaves our life. E agora sim, vamos chegar nesse ponto da Escritura que fala, ó, manda embora a escrava e seu filho, porque
ele não pode ser herdeiro com o filho da promessa. So let's look back at the time where it says, get rid of the slave woman and her son. E você também conhece a história, se você não conhece, você pode ler, que Agar foi para o deserto, então embora, porque Abraão mandou os dois embora de casa. And if you haven't read the story, Agar was then sent to the desert. E eles devem ter caminhado muito, And they probably walked a lot. até que eles foram ficando fracos. Until they started to get weak and weak. E aí, nesse ponto, Ismael já não aguentava mais. Ele era um menino de 17 anos, mas ele ficou tão fraco que ele não tinha força mais para caminhar. So from that time, Ismael was a boy of 17 years old until he didn't have any more power to walk. E Agar deixou ele deitado num lugar e Agar se afastou. And Agar left him laying down somewhere, and Agar left. Ela se afastou porque ela não queria ver o filho morrer. And she left because she didn't want to see her son die. Só que a Bíblia nos diz que um anjo, Deus ouviu o choro de Ismael But the Bible tells us that an angel heard the crying of Ismael e enviou um anjo. and sent an angel. E esse anjo foi até Agar e falou: ó, se acalme, porque Deus ouviu o choro do seu filho, ouviu o clamor do seu filho. And this angel went to Agar and said, oh, it's okay. God heard your son's cry. E a Bíblia diz que naquele momento os olhos de Agar foram abertos. And the Bible says that in that moment, Agar's eyes was open. Note um detalhe muito importante aqui, Notice something very important here. que naquele momento ela viu água In that moment, she saw water. e ela pegou a água para dar para o filho dela. And she took the water to give it to her son. Mas note que detalhe importante, a Bíblia não diz que Deus colocou água, a Bíblia diz que os olhos de Agar foram abertos. But notice, the Bible doesn't say that God gave her water. The Bible says that Agar's eyes were open to see the water. Então significa que aquela água estava lá, Agar não estava vendo a água. So that means that the water was already there. Agar was just not seeing it. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a lei nos cega. You know why? Because the law blinds us. Enquanto você está conectado com a lei, você não consegue enxergar algumas coisas em sua vida. While you're connected to the law, you can't see some things in your life. Mas a partir do momento que as vestes caem, o véu cai do seu olho, But from the moment you start seeing, você passa a enxergar coisas que você não enxergava. now you can see things you didn't see before. Amém, meus irmãos? Amen. E notem que com Isaac foi diferente. And notice with Isaac it was different. Quando Deus pediu para Abraão ir para o Monte Moriá When God asked for Abraham to go to the mount to pray para sacrificar Isaac, and then to sacrifice Isaac, eu imagino que eles devem ter recolhido muita lenha para levar. I imagine that they probably took lots of Lenha. I imagine that they took probably lots of wood. Eu nem imagino quanta lenha é necessário para queimar um corpo humano, I don't know how much wood you need to burn someone alive, mas eles devem ter ido com muita lenha. but they probably took a lot. E aí nessa altura, Isaac já não era uma criança, Isaac já era um menino, por volta dos 17 anos. At that point, Isaac wasn't a kid anymore. He was already a boy, about 17 years old. Provavelmente era um menino forte, And he was probably a strong boy que deve ter ajudado o pai a carregar toda essa lenha, because he helped his father carry all the wood subindo a montanha. going up the mountain. Note o contraste que existe aqui com Ismael. Notice the contrast that we have with Ismael. Enquanto Ismael estava desfalecendo, While Ismael was getting weak, Isaac estava subindo a montanha carregando lenha, Isaac was going up a hill carrying wood, apontando que a graça nos fortalece. showing that the grace makes us stronger. Amém, meus irmãos? Amen. Mas eu gostaria de voltar para a Babilônia. But I want to look back into the Babylon. Porque a Babilônia e Apocalipse ela não aparece sozinha. Because the Babylon in Apocalypse doesn't appear alone. Ela aparece em contraste com a Nova Jerusalém que está no capítulo 21. It appears in contrast with the New Jerusalem that is in chapter 21. E a Nova Jerusalém aponta para a noiva. And the New Jerusalem points to the wife. Então aqui nós temos duas figuras de mulheres. So here we have two figures of women. A Babilônia apontando que é uma prostituta The Babylon that was a prostitute e a Nova Jerusalém apontando que é uma virgem. and the New Jerusalem that is pointing it as a virgin. Mas a Nova Jerusalém aponta para a virgindade porque tem conexão com os olhos voltados para o Senhor. But the New Jerusalem points to the virgin because it has connection to the eyes pointing to the Lord. Enquanto a Babilônia aponta para uma prostituição espiritual, While the Babylon points to spiritual prostitution que tem conexão com a lei. that has connection to the law.
Mas aqui tem um grande problema. But here, there's a big problem. Porque a Babilônia não é conectada somente com a lei. Because the Babylon isn't just connected to the law. Porque se fosse, Because if it was, pelo menos não haveria problemas, porque quando você vive 100% da lei, you wouldn't have problems. Because when you live 100% of the law, em algum momento você vai concluir que aquilo não é para você, você não é capaz. at some point you're going to conclude that you're not capable. E a própria lei vai te levar para a graça. And the law is going to take you to grace. Mas o grande problema é que a Babilônia aponta para a mistura. But the biggest problem is that Babylon points to the mix. É quando você mistura graça com lei. It's when you mix the law with the grace. E o problema é que isso te traz confusão. And the problem that brings you confusion E o grande problema é que você não vive 100% nenhum, nem outro. is the biggest problem is you don't live 100% of the law or 100% of the grace. You're in between. Você fica no meio do caminho. You are in the middle of the way. E você não é capaz de desfrutar nenhuma nem outra. And you're not capable of having fruits from one or the other. E eu gostaria de dar mais uma ilustração para você sobre esse problema da mistura. And I'll give you one more illustration of this problem of the O mix quanto ele faz mal. and how it's bad for you. Eu queria ir para Apocalipse, no capítulo 13, In capítulo 3, Revelation chapter 3, verse 15, que fala sobre a última igreja, que é a igreja de Laodiceia. it talks about the last church, the Laodicea church. Essa igreja, ela simboliza o governo humano, o braço do homem. And this church, it symbolizes the O braço do homem. the arm of the human. I know your deeds. I know your deeds, that you are neither cold or hot. I wish you were either one or the other. So, because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Note o seguinte, durante muitos anos eu aprendi que nessa passagem o frio era ruim e o quente era bom. Look, for many years I understood that in this passage, the cold was bad and the warm was good. Mas você pode notar que não é isso que fala a Bíblia. But you can notice that the Bible doesn't say this. O que a Bíblia diz é, quem dera fosse frio ou fosse quente. The Bible says that someone would either have to be cold or hot. Então aqui fala que as duas coisas são boas. So it means that the two things are good. O que não é bom é o morno. What is not good, it's to be in the middle. E o que é o morno, meus irmãos? And what is it to be in the middle? É a mistura do quente com o frio. It's the mix between cold and warm. É a mistura da graça com a lei. It's the mix between grace and law. Então significa que se você for 100% lei, So that means if you're 100% law, se você for capaz de viver 100% a lei, if you're able to live 100% of the law, isso vai ser bom porque a lei vai te levar para a graça. this would be good because the law would take you to the grace. E se você for 100% graça, tá tudo bem, você já vive isso na sua vida. Now, if you're 100% grace, it's okay. You already lived this in your life. Mas o problema acontece quando você mistura as duas coisas. But the problem starts when you mix both of them. Eu queria te dar um exemplo da finalidade do frio e do quente. I want to give you an example of the finality of the cold and warm. Imagine um dia aqui em Cape Town de 30 graus. Imagine a day here in Cape Town, 30 degrees outside. Eu sempre falo para as pessoas que eu conheço que o sol aqui é diferente. I always tell people that I know that the sun here is different. Eu acho que o sol aqui com 25 graus é equivalente ao sol do Brasil com 35 graus. The sun here with 25 degrees is the same thing in Brazil with 35 degrees. Então um dia aqui com 30 graus é um dia muito quente. So a day here that is 30 degrees Celsius, it's very hot. Imagine que você sai passear Now imagine that you go out e você está com sede. and you're thirsty. Você quer beber o que naquele momento? Um café quente? Um chá quente? What do you want to drink at that moment? A warm drink? A coffee? Não, você quer beber uma água gelada? No, you want to drink a cold water. Então você pode ver que o frio tem a sua serventia. O frio também é bom. So you see, cold is also good. Mas se você está num dia muito frio, But if it's a very cold day, a única coisa que você quer é um chá quente, um café quente para te esquentar. the only thing that you want is something warm. Essa é a utilidade do quente. And that is the utility of the warm. Mas quando você mistura o frio com o quente, But when you mix the cold and the warm, ele não serve para você num dia quente e nem num dia frio. it's not good for you in a warm day or in a cold day. É inútil essa mistura. It's nothing. Nothing happens from it. Nothing comes good from it.
Eu lembro que todos os anos que eu vou ao Brasil, I remember that every year that I go to Brazil, eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, there's someone that is very close to me, que todos os anos, às vezes eu estou conversando coisas do Senhor com ela. that every year I'm telling them things about God. E todos os anos, sem falhar, And every year, without failure, ela me fala, mas eu não sei se eu sou merecedor de estar no céu. this person still tells me, I don't know if I'm good enough to be in heaven. E todos os anos eu tenho que explicar novamente o conceito da graça para And ela. every year explain grace again and again and again. Mas sabe por que quando eu volto ela está confusa novamente? But you know why? When I come back, she's confused again Por causa da mensagem que ela ouve. because of the message she hears. É a mensagem misturada que traz confusão para as pessoas. It's the mixed message that brings confusion to the people. E eu queria insistir um pouco mais nessa ilustração da mistura. And I want to still talk about this mix. Eu queria ir para Marcos, no capítulo 2, versículos 21 e 22. Let's go to Mark chapter 2, verse 21 through 22. No one sews a patch of unshrunk cloth or on an old garment. Otherwise, a new piece will pull away from the old, making the tear worse. And no one pours new wine into old wineskins. Otherwise, the wine will burst the skins, and both the wine and the wineskins will be ruined. No, they pour new wine into new wineskins. Vamos trocar aqui, ao invés de chamar roupa velha, vamos chamar de lei. Instead of using the old cloth, let's name it law. E ao invés de chamar de roupa nova, vamos chamar de graça. Instead of talking about the new cloth, let's talk about grace. Então o que essa passagem nos diz? Que quando você começa a misturar a graça com a lei, So what does this passage tell us? When you start mixing the grace and the law, o problema fica maior ainda. the problem gets even bigger. Porque aquela coisa velha não está preparada para receber a coisa nova. Because now the old thing is not ready to receive the new thing. Vamos para o exemplo do odre de vinho. So now let's talk about the wines. Aqui fala que você não pode colocar vinho novo em odre velho. So here it says that you can't put old wine in a new wineskin. Eu não sei se você sabe, mas antigamente, nessa época, os odres não eram feitos de madeira como são agora. I don't know if you know, but in the past, they wouldn't use wood to make the wineskins. Ele era feito de couro, untado com azeite. It was made out of leather. Ele era untado com azeite para que o couro pudesse ter flexibilidade quando o vinho fosse colocado para fermentação. And it had oil on the insides, which when the wine would go in, it would be good enough for fermentation. E depois que ele já tinha feito a flexibilidade com a fermentação daquele vinho, And when it was already flexible, você não podia colocar vinho novo, porque ele não tinha mais a flexibilidade necessária para a fermentação. you couldn't put new wine because now it wouldn't be flexible enough for the new wine. Então, se você colocasse um vinho novo no odre velho, o odre ia se romper. So if you put the new wine inside the old wineskin, it would break. Então, essas coisas não podiam ser misturadas e Deus odeia a mistura. So there's things they couldn't be mixed, and God hates the mixing. E observe que, nesse ponto, eu creio que já ficou claro para vocês que nós não estamos falando de uma mistura com o mundo. And at this point, you probably understood it. We're not talking about a mixture with the world. Nós estamos falando de uma mistura que só pode acontecer aqui em nosso meio, We're talking about a mixture that can only happen here. que é a mistura da lei com a graça. That is the mixture of the law and the grace. E eu vou insistir ainda em exemplificar e ilustrar mais uma vez a questão da mistura. And now I'm going to illustrate to you one more time the mix. Vamos lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 22, So now let's go to Deuteronomy chapter 22, versículos de 9 a 11. verse 9 to 11. Deuteronômio é o livro da lei, Velho Testamento. Deuteronomy is a book of law. It's in the Old Testament. Do not plant two kinds of seed in your vineyard. If you do, not only the crops you plant, but also the fruits of the vineyard will be defiled. Do not plow with an ox and a donkey yoked together. Do not wear clothes of wool and linen woven together. Quem sabia aqui dessas coisas que estão na lei? Who did you know about these things that were written on the law? Que, por exemplo, você não pode plantar duas sementes diferentes
no mesmo canteiro, For no example, mesmo lugar. you can't plant two different seeds in the same place. Então, se você vivesse na época da lei, você não vive mais, porque isso não é para você mais. So if you were living in the moment of law, which you're not living anymore, Você não podia plantar duas sementes de flores diferentes no mesmo jardim, you would not be able to plant two different plants in the same garden, porque uma semente ia degenerar a outra. because one seed would kill the other. Fala que você não podia misturar um boi e um jumento. It said you couldn't mix an ox and a donkey. E fala que você não podia vestir lã e linho ao mesmo tempo. And it said you couldn't wear wool and linen in the same clothing. Então, se nós vivêssemos na época da lei, So that means that if we were living in the law, antes de sair de casa eu ia ter que olhar a etiqueta da minha camisa. before living in my house, I would have to look of what am I wearing? Porque se tivesse dois tecidos misturados aqui, Because if I had two different eu cloths, não ia poder usar a minha I camisa. wouldn't be able to wear my shirt. Essa é a minha lei. And Essa é that's a the lei. law. A grande questão é que nós não queremos cumprir toda a lei. The question is that we don't want to fulfill the entire law. Nós queremos selecionar alguns mandamentos que nós conhecemos ou que nós achamos que podemos cumprir. We just want to choose some things that we want to do or not. E aí não funciona. And it doesn't work. Porque se você resolve cumprir a lei, você tem que cumprir 100% da lei. Because if you want to accomplish the law, you have to accomplish every commandment. E só por esse pedacinho da lei já dá para ver a nossa incapacidade de cumprir o que está aqui. And just through the three laws, we can already see how hard this would be. Aí você pode perguntar, mas a lei é uma coisa ruim? A lei não veio de Deus? But you can ask yourself, isn't something... A lei não é uma coisa, a lei é uma coisa ruim. the law is something, is not... Não é uma coisa que veio de Deus. The law, why is it bad? It's something that came from God. Sim, a lei é perfeita e veio de Deus. Yes, the law is perfect and it came from God. Só que ela teve uma função em nossa vida. But it has a function in our lives. Ela teve uma função de nos mostrar a nossa incapacidade de se justificar com as nossas obras perante Deus. And the law functions so that we can see that we're not capable to work without God. E uma vez conscientes dessa incapacidade, And once we're conscious of this incapacity, a gente aceita e adere à nova aliança, ao novo sistema que Jesus trouxe. we accept and then we take a new system that Jesus brought to us. E aí você deixa a lei para trás, porque você não pode ser influenciado por duas sementes. And then you leave the law behind because you can't be influenced by two different seeds. Assim como Isaac não poderia ter duas influências na casa dele. Just like Isaac would not be able to have two influences in his life. Eu gostaria de ir para Romanos no capítulo 7, I want to go to Romans chapter 7, que Paulo faz uma alegoria, uma figura de linguagem, para que a gente possa entender sobre a lei da nossa vida. that Paul makes another figure of language so we could understand something. E a partir do momento que a lei cai em nossa vida, com quem nós somos casados. And from the moment that law comes to our life, we're married to. Do you not know, brothers and sisters, for I am speaking to those who know the law, that the law has authority over someone only as long as the person lives? For example, by law, a married woman is bound to her husband as long as he is alive. But if her husband dies, she is released from the law that binds her to him. So then, if she has sexual relations with another man while her husband is still alive, she is called an adulteress. But if her husband dies, she is released from that law and is not an adulteress if she marries another man. So my brothers and sisters, you also died to the new law, to the law through the body of Christ, that you might belong to another, to him who was raised from the dead, in order that we might bear fruit from God. For when we were in the realm of the flesh, the sinful passions aroused by the law were at work in us, so that we bore fruit from death. But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. What shall we say? Logicamente, Paulo aqui não quer falar sobre casamento. We can see that Paul is not talking about marriage. Ele está dando uma ilustração da nossa relação com a lei. He's giving an illustration with our relationship with the law. E ele está falando o seguinte, nós tínhamos uma aliança, nós tínhamos um casamento com a lei. And he's saying we were married to the law, we had a covenant to the law. Assim,
para você entender melhor, eu tenho uma aliança com a minha esposa, eu tenho um casamento com a minha esposa. Like that's for you to understand. I have a covenant with my wife. I am married to my wife. Eu posso acordar amanhã e decidir falar, eu não quero mais ser casado. Can I wake up tomorrow and say, I don't want to be married anymore? Eu não posso, porque uma aliança não pode ser quebrada. I can't because a covenant and alliance cannot be broken. Então, se nós éramos casados com a lei, So if we were married to the law, você não pode simplesmente amanhecer e falar, eu não quero mais esse casamento. you can't just wake up and say, I don't want this marriage anymore. Mas o que libera o marido ou a mulher de um casamento? But what frees a woman or a man from marriage? A morte. Death. Então, quando o marido ou a esposa morrem, o outro está liberado. So when the husband or the wife dies, the other one is free. Então, no meu exemplo aqui, se eu morrer amanhã, a minha esposa está liberada dessa aliança. So now if I die today, tomorrow my wife is free from this alliance, from this covenant. Mas se eu estou casado com a lei, But if quem vai morrer? if I'm married to the law, who is going to die? Se eu morrer, acabou para mim. If I die, it's done for me. Então, quem precisa morrer So who needs to die? é a lei. It's the law. Mas a lei não pode morrer, porque a lei ela veio de Deus. But the law can't die. It came from God. E aí vem a obra perfeita de Deus. And that's where the perfect work of Ele God coloca o comes. seu filho aqui, He puts his son que here não teve pecado, that didn't have any sin para morrer por nós to na die cruz. for us on the cross. E quando ele morre na And when he cruz, dies on the cross, a morte dele é a minha morte, é a sua morte. his death was my death, was Yeah. your death. Só que 3 dias depois, ele ressuscitou. And 3 days after, he resurrected. Então, da mesma forma que você morreu com ele, So the same way you died with você him, ressuscitou com ele. you also resurrected with Quando him. você ressuscita, So when you resurrect, você tem uma nova vida you agora. have a new life E agora now. você tem um novo And now you casamento. have a new marriage. E agora você é casado And com a now graça. you're married with the grace. E agora eu vou dizer algo muito importante para vocês. Now I'm going to tell you something very important. Se você tem um casamento novo com a graça, If you have a new marriage with the grace now, toda vez que você volta a se relacionar com a lei, every time you come back to have a relationship with the law, o que você está fazendo? what are you doing? Uma prostituição espiritual. Spiritual prostitution. Amém, meus irmãos? Amen. Essa é a maldade, a grande maldade da mistura em nossa vida. And this is why the mixing is bad. E aí o problema é que quando você volta a se relacionar com a lei, So the problem is when you come back to relate with the law, em determinado ponto você sente que você não consegue cumprir a lei. at some point you're going to feel like you can't accomplish the law. E aí para onde você volta para a graça. Maybe you're going to come back to the law, to the grace. E aí quando você está na graça, você se sente forte novamente. So when you're in the grace, you feel strong again. Aí você fala, agora eu sou capaz, agora eu vou voltar para a lei e vai ser pelo meu esforço. And then you say, now I'm capable, now I'm going to come back to the law and it's going to be all my own effort. Você fica transitando, graça, lei, graça, lei. So you keep changing. Grace, law. Grace, law. Deus odeia a mistura, meus irmãos. God hates mixing brothers. Eu gostaria de falar de um vale que existe no Antigo Testamento. I want to talk about a valley that existed in the Old Testament. É um vale chamado Vale de Acor. It's called the Valley of Achor. E enquanto eu falo, eu gostaria aqui de chamar a equipe de louvor And while I talk, please, the worship team, para que a gente possa ir caminhando aqui para o encerramento. so that we can start going to the ending. E esse Vale do Acor, ele aparece lá em Josué. In this Valley of Achor, he appears in Joshua. Vai ter no português. E eu gostaria de contar para você o que aconteceu nesse Vale de Acor. And I want to tell you what happened in this Valley of Achor. Josué estava entrando em Canaã. Canaã era a terra prometida. Joshua was entering Canaan, and Canaan was the promised land. E a primeira cidade que Josué foi conquistar é a cidade de Jericó. And the first city that Joshua went to was the city of Jericho. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar dessa cidade aqui, Jericó. I believe everyone has heard about the city. E era uma cidade muito fortificada, com um exército muito forte. It was a city with a strong military. E eles cercaram a cidade de Jericó. And they went around the city of Jericho. E você conhece a história que até que as muralhas de Jericó caíram. And you know about the history that the walls of Jericho fell. E eles conquistaram a cidade de Jericó. And they conquered the city of Jericho. Mas a questão é que Deus tinha dado uma instrução muito clara para Josué. But the thing is, God gave a very clear instruction to Joshua. Deus tinha falado para Josué, não leve nada daquela cidade. God told him, do not bring anything back from that city.
Só que quando eles conquistaram aquela cidade, When they conquered that city, tinha um homem ali no exército there was one man there in that military chamado Acã. called Achan. E quando ele viu três coisas. And when he saw three things. Ele viu ouro, viu prata e viu uma capa babilônica. He saw gold, he saw silver, and he saw a cape from the E ele Babylon. pegou aquelas três He coisas. took all those three things. E ele foi e colocou, enterrou na tenda dele. And he went inside his tent and then he buried it. E ele colocou o ouro, colocou a prata e embrulhou com a capa babilônica. So he put the gold, he put the silver, and then he put it around with the cape, and then he buried it deep down. E a próxima cidade que eles iam conquistar era uma cidade muito menor, com o exército muito mais fraco. And the next city they went to conquer was a much smaller city with no military. E eles foram tão confiantes para conquistar aquela cidade, mas eles foram derrotados. They were so confident to conquer that city, but they were defeated. E Josué ficou sem entender o que tinha acontecido, então ele falou: Deus, o que aconteceu? And Joshua didn't understand, so he asked God, God, what happened now? E Deus falou: tem pecado aí. And God told him, there's sin. E aí Josué não sabia exatamente quem era, então ele começou a fazer um sorteio, And Joshua didn't know who was exactly who, so he started doing it randomly até que ele chegou em Acã. until he came to Achan. E vamos ler o que Acã disse Let's see lá what em Achan Josué, said. no capítulo 7, versículos de 20 a 21. In Joshua chapter 7, verse 20. Achan replied, It is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. When I saw in the plunder of a beautiful robe from my Babylonia, 200 shekels of silver and a bar of gold, weighing 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent, with the silver underneath. So Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and there it was, hidden in the tent, with the silver underneath. Notem que, então havia uma tenda, a tenda de Acã. So look, there was a tent. The tent Embaixo of da tenda Achan. dele ele colocou três coisas: ouro, prata e embrulhou com uma capa babilônica. Underneath, he put three things. He put the gold, he put the silver, and he put the Babylonian. Naquela época havia uma outra tenda, meus irmãos. During that time, there was another tent. Era a tenda do Senhor, que era também chamada de tabernáculo. It was a tent of the Lord that was called the tabernacle. Quando você entrava no tabernáculo, tudo lá era feito de ouro e prata. When you would go in, everything in there was made out of gold and silver. Só que lá não tinha capa babilônica. But there wasn't a Babylon. E Acã pegou duas coisas que existiam no tabernáculo. Ele pegou ouro e pegou prata. And there were two things in there. That there was the gold and the silver. O ouro na Bíblia, meus irmãos, aponta para a justiça de Deus. So the gold in the Bible, my brothers, points to the silver. E a prata, No, points to the justice of God, the gold. aponta para a redenção. And the silver points to redemption. Então Acã tinha pegado o ouro, que era a justiça de Deus, e tinha pegado a prata, que era a redenção de Deus. So Achan took the gold, that was the justice of God, and took the silver, that was the redemption of God. Mas isso não funcionou na vida dele, não funcionou na vida daquelas pessoas, But that didn't work in the lives of people, porque havia uma mistura lá. because there was a mix there. Aquilo estava embrulhado com uma capa babilônica. Because it was within the Babylonian, E a capa babilônica, ela aponta para a lei. and that points to the law. E notem que não é uma coisa ruim. No entanto, produziu encantamento em Acã. And notice it's not something bad, because Achan- it produced an enchantment in Achan. Então, Acã queria ter aquela capa. So Achan wanted to have the Babylonian. Então, muitas vezes a lei se apresenta para nós não como uma coisa ruim. So many times the law doesn't present to us as something bad. Às vezes ela nos encanta It's something that looks good to us. e faz com que a gente acredite que aquilo pode fazer bem para It nós. makes us believe that that can be something good for us. Mas note aqui que quando você tem uma capa babilônica, But look, when you have the Babylonian symbol, quando você tem essa mistura, when you have this mix, você anula o poder que o ouro tem you are not allowing the gold and its power e que a prata tem em sua vida. and the silver and its power act in your life. A lei, então, ela pode anular a justiça de Deus e pode anular a redenção de Deus em sua vida. The law then can stop the works of God from happening in your life. Você não vai deixar de ser salvo porque você tem a mistura. You're not going to stop
you're not going to stop being saved because you have this mix. Mas você não vai colher, não vai conseguir desfrutar 100% do que a graça pode te oferecer. But you won't be able to harvest or have the fruits that what 100% of the grace will have. Amém, meus irmãos? Amen. Enquanto a gente escuta essa canção, eu quero que todos nós, que a gente possa fazer uma reflexão sobre isso, que a gente possa conversar com o Senhor, So while we hear this worship, let's have a conversation with God about para que this, Ele nos dê revelação, nos dê discernimento, so that He gives us revelation, para que a gente não misture a capa babilônica com ouro e com prata em nossa so vida. that we don't mix the symbol of the Babylonian with the gold and silver.